Vamos lá? Bom, vou falar sobre o LHC, vou dar notícias do LHC. Uma vez que o acelerador foi ligado, mas ainda não tem dados, o máximo que a gente pode dizer é tentar posicionar o LHC. Então vou falar um pouco, tentar explicar para que a gente quer construir um acelerador. Depois eu vou falar o que é o LHC em si, depois vamos tentar contar o que aconteceu ao tentar ligar esse acelerador. Se a gente está falando do problema de física de partículas, é muito fácil posicionar a física de partículas quanto à pergunta a ser respondida. Ou seja, tentar descobrir quais são os constituintes fundamentais da matéria e como eles interagem entre si. Hoje em dia a gente sabe que o mundo que a gente vive é formado por átomos, mas o átomo não é uma constituição fundamental, uma vez que ele tem o seu núcleo, e o núcleo é formado por nucleons e, por suas vezes, esses nucleons são formados por quarks e gluons. O conhecimento que a gente tem da matéria atualmente é esse, que com elétrons, e quarks e gluons a gente consegue formar toda a matéria que a gente conhece. Então, a teoria que explica por que essas partículas, o elétron, os gluons e os quarks constituem o universo é apresentada como um modelo padrão. Esse modelo padrão ele está em acordo, tem um excelente acordo com praticamente todas as medidas realizadas, apesar de apresentar algumas inconsistências, algumas perguntas a serem respondidas. Apresentando o modelo padrão, basicamente, é que nós temos quatro interações fundamentais: a eletromagnética, a fraca, a forte e a interação gravitacional. O mundo que nós vivemos é constituído por quarks, a gente tem os quarks basicamente U e D. Existem outros quatro quarks, o charme, o estranho, o top e o bottom, que são quarks instáveis, que são produzidos em colisões de partículas, o raios cósmicos, e depois decaem. Então a matéria é basicamente feita por U e D e pelo elétron, e apesar de existirem leptons mais pesados também. E as perguntas que nós não sabemos responder é por que o nosso universo é feito só de matéria, por que não tem antimatéria nesse universo, uma vez que todos os processos que nós conhecemos, a matéria é criada junto com a antimatéria. Outra pergunta é qual é a origem da massa das partículas, porque esse modelo padrão, em princípio, a gente tem partículas sem massa e é necessário ter algum mecanismo para explicar por que surgem as massas que são colocadas à mão. Cada quark desse a gente define, para dar certo com os resultados experimentais, qual é a massa que eles devem ter. Também a cosmologia já disse que o nosso universo é formado de muito mais coisa do que isso que eu apresentei aqui. Os quarks representam da ordem de 5% da matéria do universo. Além disso, a gente tem a chamada matéria escura, que nós não sabemos o que é, que representa já 25% e é importante descobrir o que elas são. Também precisamos saber quais são os estados da matéria em condições extremas de temperatura e pressão. Então, para responder a essas perguntas todas, é necessário arrumar dados experimentais que propiciem o desenvolvimento de teorias ou propiciem o teste de teorias. E para isso nós temos que arrumar informações sobre essa estrutura fundamental da matéria. Como é que é possível tentar fazer isso? Bom, nós temos um único processo experimental. Quando a gente quer estudar um certo corpo, a gente lança alguma coisa, uma outra partícula em relação a ele com uma certa energia. Essa partícula, ao ser lançada, vai ser repelida aqui, vai fazer uma trajetória. Essa trajetória depende da forma como elas interagem. Se eu tiver um modelo que me dá uma certa forma de interação, eu posso calcular a minha trajetória. E assim, a observação e a teoria podem interagir, a gente pode testar uma teoria ou pode arrumar dados para desenvolver uma teoria. Se agora eu vou testar com uma outra partícula, agora aqui em vermelho, a partícula incidente, ao penetrar nessa região, vai interagir de forma diferente e vai ter uma trajetória distinta. Tendo uma trajetória distinta, é a informação necessária para descrever a nova interação e poder desenvolver uma nova teoria. Então, do ponto de vista experimental, eu preciso simplesmente escolher alvo, projéteis e condições experimentais para realizar uma experiência. Eu observo e, com isso, eu posso perguntar para o teórico como é que isso pode ser explicado. Ou posso simplesmente testar a teoria que for apresentada. Usando só prótons, nós já sabemos que se eu faço as duas partículas se aproximarem da ordem de 10 a menos 10 metros, eu preciso de prótons da energia de keV, ou seja, tem que ter um potencial de 1000 volts para acelerar o elétron. Para tentar estudar o núcleo, eu preciso ter energia da ordem de MeV, ou seja, 1 milhão de eletronvolts. Para tentar estudar o nucleon, eu preciso ter um pouco mais, dezenas de MeVs.
Mas aí eu passo a ter um problema, porque já que o próton tem uma estrutura, ele não é mais uma partícula de prova que entra dentro da partícula estudada, mas os componentes de um já começam a interagir com os componentes de outro. Também isso é um problema muito simples, porque eu estou apresentando uma visão clássica, e esse mundo que a gente tem aqui, ele é quântico. Então eu teria que trocar essas partículas com compressão quântica por uma física ondulatória, por alguma coisa mais complexa. Isso também não é problema, porque uma energia mais alta vai representar corpos, vai implicar em corpos com comprimento de ondas, partículas mais energéticas vão estar associadas à propagação de ondas de comprimento de onda mais baixo, que vão poder estudar estruturas menores. Outro problema que acontece é que, quando eu tenho um grande potencial de interação, eu posso ter a criação de partículas. Então, ao realizar minha experiência, eu posso produzir partículas, o que pode complicar e até ajudar o desenvolvimento da minha teoria. O que a gente quer na física de partículas atualmente é chegar a uma região, a uma precisão para poder examinar uma região de 10 a menos 19 metros, que é a região inexplorada, onde podem surgir novos efeitos e propiciar o desenvolvimento de novas teorias. Então nós temos que escolher alvos, projéteis e realizar experiências dessa forma. Potencial muito grande. E aí essa energia potencial pode ser usada para criar partículas, na verdade pares de novas partículas, e eu posso observar o que está sendo criado. Então a ideia, resumidamente, que eu tenho é simplesmente isso: eu escolher alvos, projéteis e realizar condições experimentais para isso. O que a gente pode usar como projétil? Os primeiros projéteis usados historicamente foram fontes radioativas nesse estudo, a experiência de Rutherford. Eu pego fontes radioativas que já emitem algumas partículas com uma certa energia. E essas partículas emitidas eu vou observar o resultado da colisão. Qual é o problema dessas fontes radioativas? É que a energia é baixa. Eu vou ficar restrito a isso aqui. Eu não vou conseguir produzir fontes radioativas, mas elas têm a energia que ela tem, e elas existem a partir de decaimentos nucleares e estão na faixa de energia que a gente está aqui. Então ela serve para uma certa faixa, mas depois não são mais úteis. A segunda fonte, que é muito útil, são raios cósmicos. Raios cósmicos têm a grande vantagem, eles são de graça, né? Estão passando aqui, a cada segundo vocês têm centenas de raios cósmicos, muons derivados de raios cósmicos atravessando o corpo de vocês, né? Eles podem ter energia variável, energia muito baixa, energia muito mais alta. Raios cósmicos têm energia muito acima da energia que o LHC pode ter, etc. Então, por que a gente não usa raios cósmicos? Não, o César Lattes fez muita coisa com raios cósmicos, muita gente fez muita coisa. Eles são de graça, eles estão aí. O problema é que eles vêm na hora que eles querem, e com um fluxo ou com uma intensidade característica. E se a gente quer estudar processos muito raros, vai ser difícil, porque eu vou ter que ficar 100, 200, 300 anos. Isso é muito bom, eu esperar 300 anos para poder fazer um resultado experimental. Não. Então, raios cósmicos são úteis, mas são limitados de alguma forma. Então, resta usar aceleradores. Então, já que essas partículas, esses alvos, a gente não consegue pegar eles de graça da natureza, nós vamos produzir essas partículas. Nós vamos pegar partículas, procurar acelerá-las, controlar essas partículas e lançar encontro no alvo. Então, essa é a razão da gente fazer o acelerador. Então, exemplos de aceleradores. Bom, o acelerador mais simples era um que todo mundo tinha em casa, agora está acabando, né? Um tubo de imagem de televisão está acabando. Então, o primeiro acelerador, você simplesmente estabelece a diferença de potencial em um lugar em que tem alguma partícula ionizada e você acelera essa partícula. Então, um tubo de imagem nada mais é do que um acelerador de partículas, sim. Mas isso aqui também é meio limitante, porque a diferença de potencial que a gente pode estabelecer não pode ser muito grande. A partir de um certo momento a gente começa a faiscar, a centelhar, né? Tem raios. Então a gente tem um limite que eu posso fazer isso. O Lawrence, na década de 30, teve uma grande ideia. Ele falou: eu não preciso ter uma diferença de potencial grande, basta eu fazer a partícula passar várias vezes pela mesma diferença de potencial. Então ele fez um pequeno detetor, que era desse tamanho assim, que é uma região que eu tenho um campo magnético. Se uma partícula, e aqui no meio aqui eu aplico uma diferença de potencial. A partícula pode ser acelerada, ela é curvada, acelerada de novo, eu inverti o potencial, e ela vai acelerando, e passa várias vezes nesse intervalo até atingir uma energia que eu posso tirar ela daqui. Esse processo é muito bom, é interessante, mas ele também tem um problema. Fazer campo magnético é caro.
custa dinheiro criar um campo magnético numa região muito grande. E se a minha partícula vai ficando cada vez mais energética, o raio dela vai ficando maior, eu tenho que fazer aceleradores cada vez maiores e são cada vez mais caros e mais difíceis de controlar. Mais recentemente, quer dizer, inventou-se um tipo de acelerador mais interessante, mais rentável, que são cavidades ressonantes. São lugares em que a gente cria um campo magnético, por exemplo, nessa região eu posso criar um campo magnético apontando lá para a direita. Na hora que a partícula positiva passa aqui, ela é empurrada para a direita. Na hora que esse campo está para a direita, no lado vizinho aqui, eu tenho um campo oposto. Só que eu vou inverter. Na hora que a partícula passa por esse orifício e chega aqui, esse campo passa para ser para a direita e esse para a esquerda. Então a partícula vai ser de novo acelerada aqui e ela vai ser acelerada em cada um. É como um surfista. Ela pega uma onda. Apesar do meu campo ser estacionário, ele simplesmente aumenta para um lado e vem para o outro, ele vai oscilando. A cada vez que a partícula passa, ela leva um empurrãozinho e vai para frente. Então essas cavidades ressonantes são a maneira mais rentável de acelerar a partícula. E esse é então, um potencial elétrico associado a curvaturas magnéticas e um campo elétrico oscilante são, na verdade, as únicas maneiras que a gente tem até hoje de acelerar a partícula. Cabe só a gente colocar isso de uma maneira construtiva. Depois que eu acelerei, eu lanço a partícula de encontro ao alvo, e aí eu vou observar o que está acontecendo. Mas esse processo também não é muito rentável, porque uma parte da energia a gente não consegue aproveitar. Então seria mais interessante eu lançar uma partícula de encontro ao outro. Em vez de eu ter um projétil e um alvo, eu tenho dois projéteis, na forma que eles vão se cruzar. E isso aqui, na década de 60, no CERN foi feito o primeiro colisor, que nada mais é, aqui eu estou vendo um X, né, são dois tubos, uma partícula é lançada por aqui para sair por aqui, a outra é lançada por aqui para sair pelo outro lado, e aqui nessa região central, elas se cruzam e pode haver uma colisão. Uma colisão em que praticamente uma está contra a outra, existe um ângulo, praticamente uma de frente com a outra. Então, juntando, esses aqui são os ingredientes que a gente tem para construir um acelerador qualquer de partícula, em particular para construir o LHC. O LHC usa aceleradores lineares para começar a acelerar a partícula, e tem uma região que ele usa esse tipo de procedimento, depois cavidades ressonantes, e na colisão não são coisas tão pequenas, são detetores maiores, mas é a mesma ideia, fazer com que o feixe se cruze e colida. Tá? Então eu tenho os ingredientes e eu vou querer fazer colisão de partículas para poder descobrir coisas novas. Como eu falei, a gente tem um modelo padrão que já fez colisões de partículas e já mediu muita coisa. Então, a gente sabe que processos mais comuns não são mais interessantes para a gente estudar, eles já foram estudados. Eu tenho que estudar processos raros, processos que acontecem só quando eu faço muitas e muitas colisões que eu posso ter acesso a ele. Então, eu tenho que ter um acelerador de partícula que acelere a uma energia suficientemente alta para a gente conseguir chegar próximo ao projétil do alvo e também com a intensidade, ou seja, com uma luminosidade, com que ocorra muitos e muitos eventos para poder ver os raros também. Essa é basicamente a equação do LHC. Bem, antes de continuar aqui, vou abrir um parênteses. Eu falei muito de partícula, está tarde, então vamos falar de um outro assunto. Eu vou falar de ciência também, falar também de um problema de como é que a gente faz quando a gente não consegue, quando a gente não tem dado para evoluir. No passado, né, muito tempo atrás, no século XVI, a ciência estava empacada em relação ao estudo do cosmos, ou do movimento planetário, se você quiser. Porque eu já estava no século XVI, desde o século II, todas as medidas tinham precisão no máximo da ordem de 10 minutos. As medidas eram feitas com olho nu, as pessoas tinham instrumentos, você podia ter grandes quadrantes com raios para tentar medir a posição dos corpos celestes, etc. Mas isso não mudava muito. Até que o Tycho Brahe, que era um nobre dinamarquês, se entusiasmou por astronomia e resolveu ser astrônomo, e ele resolveu abandonar a Dinamarca e queria ir para a Europa, o resto da Europa, para lugares mais avançados cientificamente. O rei da Dinamarca não gostou, quis que ele ficasse lá, incentivou, deu uma ilha de presente para ele, que ele podia recolher impostos nessa ilha para financiar os seus estudos, ainda deu mais dinheiro. E aí ele construiu um posto um observatório. Era uma grande construção, eu tinha aqui virado para o leste, oeste, norte e sul
construções que eu tinha plataforma para poder botar os instrumentos, tinha até sala que a pessoa podia dormir enquanto aguardava um pouco para fazer as observações. E ele conseguiu ter da ordem de 100 pessoas trabalhando lá. Era um grande projeto para a época. Acho que ele tinha da ordem de 4 a 5% do PIB da Dinamarca era usada nesse laboratório. As coisas não mudam muito. E não aconteceu nada. Ele continuou com precisão de 10 minutos e não conseguiu melhorar de jeito nenhum. Não funcionou. Aí ele parou para pensar que não é possível. Aí ele descobriu qual era o problema. O problema é que nos bonitos prédios que ele tinha feito, nas plataformas que ele tinha feito, elas tremiam, com todo o prédio treme. Então isso não dava para fazer precisão. Já que o problema era o prédio, ele resolveu fazer um observatório enterrado no chão. Ele fez buracos no chão, botou os instrumentos dele mais sólidos e com isso ele conseguiu ganhar uma ordem de grandeza na precisão astronômica. Essa ordem de grandeza foi suficiente para ele mostrar que os cometas não estavam na atmosfera como se acreditava, mas estavam muito longe, estavam junto com os planetas hoje por. Com esses dados aqui, ele armazenou os dados, fez alguns modelos, mas morreu o rei da Dinamarca, veio outro rei, ele não se deu muito bem, não ganhou mais dinheiro, se desfez da ilha e foi para Praga, onde ele conheceu outras pessoas, entre elas um jovem astrônomo chamado Kepler, que com base nas medidas que ele tinha, com precisão de 1 minuto, pôde fazer as leis de Kepler, determinar as órbitas, etc. Então aqui a gente tem no passado uma coisa parecida com o que a gente vê com frequência. Eu precisei de ter dados mais precisos para poder ter um avanço na teoria. E precisou de um grande investimento para conseguir isso, e não foi simples, né? Vamos fechar o parênteses. E a gente volta agora para o LHC. Então, o que o LHC quer fazer é algo do mesmo jeito. Eu estou querendo ter medidas mais precisas, bem mais precisas. Eu quero acelerar partículas a uma energia muito alta e eu quero acelerar muitas partículas para realizar muitas e muitas colisões para poder ver os casos mais raros que existem. Então, existia já lá no CERN, na Suíça, um túnel de praticamente 27 km de extensão. Foi só tirar tudo que tinha dentro e botar outro miolo, né? Botar outros dipolo. Eu vou botar magnetos dipolos que são essencialmente para fazer as curvaturas para os meus prótons poderem oscilar. Na verdade, eu tenho da ordem de 9.000 magnetos, sendo 1.200 daqueles que são usados para fazer a curvatura. E aí, para fazer esses campos magnéticos altíssimos, que a velocidade vai ser muito alta, eu preciso de campo magnético muito alto. Então, isso só é possível com supercondutor. Então, tem que resfriar. Tem que resfriar todos os 27 quilômetros a uma temperatura bem baixa. Então, eu tenho o primeiro resfriamento que eu uso nitrogênio, até menos 190 graus. E depois, com 60 toneladas de hélio, a gente consegue levar até menos 271 graus, é praticamente 2 graus Kelvin, a temperatura bastante baixa, em que a gente pode ter correntes muito altas sem perda de energia. Esses dipolos que fazem a curvatura do feixe tem 15 metros de comprimento e 35 toneladas quando cheio de líquido. Eles são bastante grandes. A corrente que passa nele é da ordem de 11.000 amperes, a corrente máxima que pode passar nele quando eu estiver operando com feixe energia máxima. O campo que ele cria é da ordem de 8 teslas. Só para você ter ideia, o campo magnético que a gente está sentindo aqui da Terra é 30 microteslas. Então a gente tem muitas ordens de grandeza acima. São campos altíssimos. Para fazer um sistema supercondutor se usa o nióbio titânio. Só que o nióbio titânio você não consegue fazer nada a não ser pequenos filamentos. Você não consegue fazer um fio, uma chapa, nada disso. Então você tem que começar a fazer filamentos, aí depois você tem que tecer, né? Parece que quando você vai fazer a Branca de Neve, você pega os fiapos de algodão para fazer fios. Então esses filamentos que são mais finos do que um fio de cabelo, a gente faz fios, esses fios a gente trança e faz um cabo supercondutor. A quantidade de filamento é tão grande que daria para fazer 10 vezes a distância Terra-Sol, 5 vezes ida e volta. Só a quantidade de filamento foi feita para os cabos que foram usados no LHC. Também o tubo onde o próton tem que ser acelerado tem que ser um lugar que tem que ter muito pouca partícula, senão esses prótons colidem com os prótons que estão lá dentro. Agora, muito pouca partícula, eu falo assim, são 10 a menos 13 atmosferas, eu falo assim, quase nada. Se você pegar 1 centímetro cúbico, a gente tem 30 milhões de moléculas lá dentro. 30 bilhões parece um número grande, não? Mas isso é o vácuo que ainda é melhor do que o que tem na Lua. Na Lua você tem
E não teria 30, teria 30 milhões de moléculas por centímetro. Então essas são as condições. Eu tenho que fazer um vácuo, é o maior vácuo que existe na Terra, não tem nenhum volume maior do que esse vácuo na Terra. Não existe nenhum, é a maior geladeira, não tem nenhum volume, uma temperatura tão baixa, tão grande. E correntes. Então é claro que isso aqui envolveu um desenvolvimento tecnológico muito grande. Isso não é chega e vai fazer. Isso aqui foram 20 anos de pesquisas para conseguir chegar a uma solução para fazer isso. Só para começar a dar o nome. Bom, como é que a gente consegue fazer muitas interações? Então, nesses 27 quilômetros, eu vou botar da ordem de quase 2.808 pacotes de próton. É claro que eu não consigo encher o próton naquilo tudo, porque para acelerar eu tenho aquela história daquele surfista. Eu tenho aquelas cavidades ressonantes que vão empurrando o pacote aos poucos. Então, eu tenho que jogar um pacote, jogar outro pacote, jogar outro pacote. Então, ao longo do LHC, eu tenho da ordem um pouco menos do que 3.000 pacotes. Cada pacotezinho tem da ordem de... A gente espera conseguir botar 10 a 11 prótons. Ainda não se botou 10 a 11, a gente, em cada pacote, no momento, está se botando 10 a 10. E esse pacote, como é que é? Ele é um charuto. Ele é comprido na direção em que anda. Ele tem da ordem de 10 centímetros de comprimento e da ordem de milímetro de espessura. Então, é como se fosse um charuto, joga outro charuto, 2.800 por um lado, 2.800 por outro, rodando. Na hora da colisão, a gente vai pegar esse charuto e vai achatar o charuto com campo magnético, de tal forma que ele fique mais fino e a gente tem uma probabilidade maior de colisão. Só para vocês terem ideia, isso quer dizer que ao longo daqueles 27 quilômetros, a cada 7, 8 metros, eu tenho um charutinho desse andando. 25 nanosegundos é o tempo entre que 2 charutos passam num detetor. Então eu vou ter que fazer um detetor extremamente rápido, porque quando eu meço alguma coisa, eu tenho 25 nanosegundos para estar pronto para medir de novo. Então, só para ter uma ideia, a velocidade do próton é praticamente a velocidade da luz. Houve muita publicação por aí, mas os repórteres acharam que isso aqui devia ser erro de tipografia, então eles cortavam 9 na altura que ele queria. Um botava 1, outro botava 2. Uma vez eu estava falando com um repórter, falei assim, tem mais 9? Não, mas para repórter 2 está bom. E isso aqui é o número de voltas que dá por segundo. Podia dar um problema também, porque o túnel do LHC passa na França e na Suíça, né? Hoje em dia, com essa história de documentação, você tem que mostrar o documento tantas vezes por segundo, pode ser, tá? Bom, mas o importante é o seguinte, por dia no LHC, essas colisões todas, a gente vai gastar no máximo 2 nanogramas de hidrogênio. É nada de matéria, né? 10 a 11 prótons é muito, mas o número de Avogadro é 10 a 24. Então não se usa, esses prótons estão colidindo, não representa nada em termos de quantidade de matéria. Nada, nada. 2 nanogramas por dia. A gente pode rodar com nada tempo. Quando a gente põe os prótons, eles estão rodando, eles vão colidindo. É claro que esse pacote de prótons, na hora que ele passa no detetor, ele colide, perde alguns. Mas perde 1, 2, 3, tem nada. Então esses prótons ficam rodando horas e horas. Espera-se ter 10 horas, durante 10 horas você poder fazer observação, antes ter que trocar esses prótons que estão lá. Em princípio, com 10 horas a gente troca 2 vezes. Então a gente põe 1 nanograma de hidrogênio, espera 10 horas, põe mais 1 nanograma. Nessa fase de teste, já se estabeleceu o feixe que rodando 19 horas continuamente. Foi domingo passado. Em termos de temperatura, também pode dizer que o LHC é o lugar mais quente e mais frio ao mesmo tempo do sistema solar. E se eu for olhar o ponto da colisão, apesar de ser muito pequeno, eu posso tentar definir uma temperatura e ela é muito maior que a temperatura do Sol, se eu pegar em termos da densidade de energia que está lá. E no sistema criogênico, para eu ter o meu supercondutor, eu tenho 1,9 Kelvin, que é inferior à temperatura da radiação de fundo cósmico. Então a gente tem uma energia, uma temperatura bem baixa. Com tudo isso, lembrando que a gente está colidindo muito pouca coisa, na hora que um próton bate com outro próton, que eu tenho 7 TeV, mais 7 TeV se eu tiver, a energia envolvida é de um mosquito voando. Tá? Isso, na hora que eu vou explodir, vai acontecer isso e aquilo, um mosquito voando vai fazer explodir tudo. Então essa é a energia. É claro que em alguns lugares é muito maior, no Atlas, no CMS pode ter 20 colisões ao mesmo tempo, são 20 mosquitos voando. Aí, só para falar mais de números, para convencer que ela é grande, agora,
Se eu pegar o número de pacotes, os 2.800 pacotes, a quantidade de próton em cada pacote, e somar todas as energias, aí eu tenho energia significativa. Dentro do meu feixe inteiro, eu tenho energia equivalente a um trem andando a 150 km por hora. Então, uma colisão não é nada. Agora, se eu acertar os dois feixes em cima de um detetor, ele vai embora. Então, eu tenho que ter segurança de saber que o feixe está indo para a direção correta. Agora, essa energia aqui, que é 350 megajoules, não é nada comparado com a energia que está armazenada nos campos magnéticos. Como eu falei antes, o problema de campo magnético é que ele custa caro, consome muita energia para ter. E para manter esses campos magnéticos, eu tenho um consumo de energia que é o equivalente a todo o consumo doméstico de 500 mil habitantes. Tá? É uma energia significativa. Essa energia é fornecida conjuntamente, uma parte pela França e pela Suíça. Essa energia faz com que a época do inverno na Europa é difícil rodar, porque tem um grande consumo de energia, em caso de necessidade é necessário desligar, coisas assim. Então, a ideia do LHC é isso, é um projeto que, do ponto de vista tecnológico, ele é bastante desafiador. Foram encontradas solução para tudo isso, inclusive de financiamento, mas o financiamento, não sei se você sabe, houve um momento que o LHC teve um problema, alguns momentos. No primeiro momento, o CERN, que era uma instituição europeia, não tinha mais dinheiro, mas o Japão e os Estados Unidos, principalmente outros países, trouxeram a quantidade de dinheiro, ou seja, passaram a construir parte dele, colaboraram. Mas mesmo assim, houve um momento que não tinha mais dinheiro. E lá não adiantou pedir para os governos, que ninguém dava. Então o CERN fez um empréstimo bancário, que ele paga até hoje. Ele pegou o dinheiro emprestado e está bancando. O dinheiro foi, quando houve o empréstimo, houve uma ameaça de greve no CERN, porque demitiu-se gente, abriu-se menos vagas, etc. Então, porque foi gerenciado, apesar nesse esquema. Bom, hoje em dia, o dinheiro não volta, porque isso não dá dinheiro, mas as contribuições financeiras dos países estão sendo usadas para pagar esse empréstimo. Foi um empréstimo há 20 anos, um negócio assim. Bom, então o LHC em si, quer dizer, o CERN é uma instituição que existe desde a década de 50, mas o LHC é o maior projeto científico que já foi implementado, de longe. Né? Aqui tem o mapa de todos os países que, de alguma maneira, participam de um dos detetores do CERN, ou seja, que assinaram algum convênio para participar de alguma forma, maior ou menor. São 57 países. Existem mais países participantes que países que não têm um convênio firmado, coisa assim. Do hemisfério norte, dos países ditos desenvolvidos, quase todos participam, né? A Islândia está fora, mas mesmo o hemisfério sul já tem bastante gente. O projeto envolve mais de 10 mil pessoas diretamente, entre pesquisadores e engenheiros e técnicos, construindo, operando. E do Brasil nós somos da ordem de 100 pessoas registradas em experimentos do CERN, desde estudantes até pós-docs e contratados. O custo do projeto do LHC em si é isso aqui, 11 bilhões de reais em reais. A grande parte é para fazer o acelerador. Os detetores são muito mais baratos que o acelerador. Isso aqui não conta uma parte que é o parque de computadores. O parque de computadores é esparramado pelo mundo inteiro e cada país faz o seu. Então, e eu tenho lá 6 experimentos. Os em vermelho são experimentos grandes, eles são de grande porte, têm uma caverna instalada, são experimentos que têm dezenas de metros de comprimento. E eu tenho 2 pequenos, o Totem, que trabalha na caverna do CMS, e o LHCF, que trabalha na caverna do Atlas. São experimentos que vão rodar menos tempo, eles envolvem só 20 pessoas, 30, coisas assim. Desses experimentos, o Atlas e o CMS são experimentos ditos gerais. Eles querem medir várias coisas, não querem fazer uma medida específica, eles querem medir o Higgs, que está associado com a origem da massa, quer medir talvez SUSE, ou modelos ou partículas que podem explicar a matéria escura, etc. O ALICE está preocupado em medir coisas de alta densidade ou temperatura da matéria nuclear. E o LHCb está interessado em violação do CP, que nada mais é da comparação de matéria e antimatéria, do comportamento disso, ou estudar decaimentos raros do quark B, de um dos quarks. Então, a gente tem diferentes tipos de experiência, aproveitando o acelerador, que é o mais caro. Como eu falei, o acelerador, eu tenho vários estágios de aceleração. A partícula é acelerada
o primeiro estágio, o segundo, o terceiro, o quarto, antes de ser lançada no LHC e antes da gente ter a colisão nos quatro grandes áreas experimentais. Quando o feixe está andando no LHC, eu tenho, isso aqui é um feixe de um dipolo, tudo isso é mantido a baixa temperatura, um próton circula aqui numa direção, o outro aqui na outra direção, então eu tenho um campo magnético aqui para cima e aqui para baixo, ou vice-versa, então numa distância muito pequena, eu tenho um gradiente de campo magnético muito grande. E tem um material aqui que foi bastante difícil montar a geometria disso aqui. Esses feixes, eles andam paralelos, em alguns lugares eles se afastam, que é onde a gente tem aquelas cavidades ressonantes para acelerar um para um lado, o outro para o outro. Isso acontece 4 vezes só em cada volta. E em outros lugares eles se juntam num único tubo, que é onde a gente está chegando nos experimentos, então os dois feixes vão se cruzar e vão colidir. Bom, primeira tentativa de ligar o LHC, dia 10 de setembro de 2008. E essa aqui foi a primeira fotografia. Ligou-se, o feixe passou aqui, deu uma volta, passou aqui, deu outra volta, passou aqui. Isso aqui é a fotografia do primeiro feixe que orbitou dentro do LHC. Depois da terceira volta ele foi perdido, eles acertaram a máquina e depois foram para frente. Esse primeiro feixe, aliás, todos os feixes do LHC, têm sido um grande sucesso do ponto de vista de ótica, de estabilidade e de controle de feixe. Então isso aqui é a fotografia, quando tem a criança que nasceu lá, essa aqui é a fotografia do nascimento do LHC. É a primeira coisa que aconteceu. Só que 9 dias depois nós tivemos um problema. Vou tentar explicar o que houve. Isso aqui é a junção de 2 dipolos. Aqui são um tubo onde passa o hélio líquido de um para outro, aqui tem um tubo onde passa o próton para lá e para cá, e a gente tem as ligações elétricas, etc. No dia 19 de setembro, de repente, houve um problema. Ninguém sabia o que era. Os sensores deram que tinha um problema, uma parte do túnel do LHC foi fechada automaticamente. E quando a gente estava esperando um primeiro feixe com possível observação, demorou-se uma semana para poder se entrar na área, porque houve vazamento de hélio líquido e o meio ambiente ficou a 80 Kelvin, demorou uns 15 dias para voltar a uma temperatura que alguém pudesse andar. A temperatura era tão baixa que não tinha nada, nenhum gás, né? O gás estava liquefeito, não era possível respirar nem nada. Quando as pessoas entraram lá, encontraram isso aqui. Está meio ruim aqui, mas é que nem aqui. Só que esse tubo aqui que está reto, aqui ele está assim, né? O que aconteceu é que o equivalente desse dipolo daqui foi empurrado para trás violentamente. Lembra que isso tem 35 toneladas. Então tinha havido uma grande explosão. Vamos tentar entender como é que é. Aqui eu tenho um cabo supercondutor, aqui outro cabo subcondutor. Como é que a gente junta um supercondutor no outro? Um fio a gente solda, mas o supercondutor eu não posso soldar. Se eu botar a solda ali, eu derreto. Então a junção é feita assim, eu tenho um cabo, o outro, eu tenho uma armadura de cobre em volta. Essa armadura de cobre é muito grande, porque eventualmente se houver uma flutuação térmica e o meu supercondutor esquentar, ele deixa de ser supercondutor. Então eu tenho toda uma seção de cobre em que a corrente pode passar rapidamente e ao passar no cobre o supercondutor não tem corrente, ele volta para a temperatura supercondutora, recupera a condição dele e a corrente se estabelece. Então, eu tenho que nem o cobre em volta, é que nem uma válvula de escape para pequenas flutuações que a gente acontece. Só que para acontecer isso, eu preciso ter um contato térmico e elétrico muito bom entre todos esses componentes. E descobriu-se que alguma dessas junções não tinham um contato bem feito. Essas junções é uma pasta, você faz uma pressão e depois envolve com cobre. O que aconteceu em alguns lugares, provavelmente a pressão foi feita muito forte, o que expulsou a pasta. Na hora que o módulo voltou para o tamanho normal, ficou um pedaço sem nada. Ao acontecer isso, num certo lugar, a temperatura aumentou, isso deixou de ser supercondutor. Ao deixar de ser supercondutor, derreteu, abriu um arco voltaico, e o arco voltaico, aqui não dá para ver o estrago, simplesmente abriu e rompeu tubulações de gás hélio. O sistema de proteção que existia funcionou, mas a explosão foi mais rápida do que o sistema de proteção. Só para ter uma ideia, são da ordem de 5.000 conexões igual a essa que foram feitas. Uma deu problema e foram descobertas da ordem de umas 10 defeituosas.
A resistência disso aqui a baixa temperatura é da ordem de 0,3 nano-ohms, é muito baixo. Se essa resistência for 10 nano-ohms, isso explode. Então, o grande problema depois desse acidente foi o que fazer para garantir que não existiam outros problemas ou identificá-los da maneira mais rápida e corrigi-los. Então foram estabelecidos novos sistemas de proteções mais rápidos, foi feita uma série de testes, não foi possível abrir cada uma dessas conexões para refazer, não havia tempo possível para isso é preciso um ano a mais para fazer. Foi desenvolvido alguns procedimentos de teste e foram identificados e substituídos as ligações defeituosas. Depois que foi feito isso, a gente tenta de novo. Então a segunda tentativa foi em 2009, no final do ano, e quando, de fato, dia 21 de novembro, circulou-se um feixe só. Um feixe só a gente consegue ver, porque apesar de ter quase vácuo, eu tenho moléculas ali no meio. Então se eu esperar, eu vejo o feixe batendo numa molécula e vejo o produto dela. Eu vou ver algo como, aqui eu estou tentando representar os dois feixes passando, de repente eles batem, eu tenho partículas, mas eu consigo ter alguma dessas partículas mesmo, que é esse representado aqui embaixo, mesmo sem feixe. Eu gosto dessa figura aqui particularmente porque, na verdade, eu estava operando o detetor quando aconteceu esse primeiro feixe em 2007, e esse foi um dos primeiros eventos que a LHCb fez, para ver que é dia 22, a 14 minutos, meia-noite 14. Isso aqui foi uma foto tirada no dia 23, quando foram realizadas pela primeira vez colisões de dois feixes a 450. O que o 450 tem de interessante? 450 GeV é a energia com que os prótons são injetados no LHC. Então esses aí, a gente foi feito colisão com os prótons, simplesmente foram injetados e mantidos circulando. O LHC, na verdade, não deu energia para ninguém, não acelerou nada. Acelerou um pouco, mas... Agora, depois a gente fez colisões a energia mais alta. A colisão foi uma sessão rapidinha de colisão, simplesmente para poder bater o recorde mundial, ou seja, fazer a colisão a energia mais alta do que o Fermilab. E aqui a gente tem um exemplo. Isso é importante também. Bom, agora, a partir daí, ele funcionou no final de dezembro, foi desligado durante o inverno, porque a energia é cara, e voltou a funcionar recentemente. Eu gosto desse gráfico aqui, do LHCb, é o seguinte: cada ponto disso é a origem de uma colisão de um feixe com feixe, ou de um feixe com gás, que foi observada no detetor. Então a gente pode ver que eu tenho uma linha reta aqui e uma linha reta aqui. Isso nada mais é do que a direção dos dois feixes que está cruzando. E esse verde intenso é onde os dois feixes cruzam, é onde tem o maior número de colisões, que é aqui onde eu estou colidindo feixe com feixe. Os outros são mais fraquinhos, porque são poucas colisões, é esse feixe 1 colidindo com gás, esse feixe 2 colidindo com gás. Então isso aqui eu tenho uma fotografia do feixe do LHC, como é que ele se dá e onde é que eles estão fazendo. Então a gente tem como monitorar o que está acontecendo. Com as primeiras medidas a gente pode começar a ver algumas partículas, aqui um π0. Então começamos a fazer, nós estamos brincando que nós estamos refazendo 50 anos de física de partículas em 2 meses. Começando a medir tudo, é bom porque a gente pode calibrar, saber se existe, etc. E também, surpreendente ou não, o LHC funcionando e todos os detetores funcionaram e todos os detetores produziram esses resultados conhecidos de forma coerente. Aqui, no dia 30 de março, nós tivemos, isso aqui é uma fotografia da tela de controle. Essa linha preta nada mais é do que a indicação da energia do feixe. Então aqui eu tenho a energia do feixe, quando está aqui aquela energia 450 de injeção, aqui em cima é 3,5 TeV, a energia que o LHC está funcionando hoje em dia. Em azul e vermelho a intensidade dos feixes, isso aqui foi um período de 9 horas de tomada de dados que nós tivemos no dia 1º de abril. Então a gente controla, essas são as telas que a gente vê. Nos primeiros dados do dia 30 de março, ou 1º de abril, que foi a noite afora, tem resultado dos todos os 4 detetores, o Atlas, o CMS, o LHCb e o ALICE, medindo dados simultaneamente. Dessa vez, agora em 2010, os dados começaram simultâneos nos 4 experimentos. Na hora que foi ligado o feixe, os feixes foram botados para colidir e todo mundo pôde ver simultaneamente. Não foi que em 2009 que foram feitas colisões para um, para outro, para outro.
Bom, então qual é a nossa situação? Nós estamos com colisões a 7 TeVs, que é metade da energia nominal do LHC. Tem muita coisa a se desenvolver, nós estamos operando com 2 pacotes com cada feixe em vez de 2.800. A frequência da colisão, então, é muito mais baixa. Mas, mesmo assim, em 3 horas de dados, o LHC pôde redescobrir o quarto estranho. É suficiente para ver isso sem nenhuma análise, só com o monitor que está olhando para o resultado do feixe. E depois de 2 pedidos de tomada de dados, também as partículas charmosas apareceram. Então, aparentemente, tudo está funcionando bem. O que o Brasil faz nisso? A colaboração mais antiga do Brasil é do Atlas, tem pesquisadores da UFRJ, são 22 pessoas. O LHCb tem o CBPF, também é carioca, PUC e o UFRJ, são 24, nós somos 24 inscritos. O CMS já é Rio e São Paulo, tem CBPF, o UERJ, o UFABC, o UNEF, são 38. Isso aqui é a percentagem de membros da colaboração que são brasileiros. Como algumas colaborações são maiores do que outras, no LHCb nós somos só 24, mas nós somos 3% da colaboração, que são mais significativos como parte da colaboração. E ali isso é uma colaboração paulista, a USP e a Unicamp, são as pessoas que representam isso. Então, o Brasil tem uma contribuição, se vocês forem olhar aqui, se vocês lembrar que cada uma dessas colaborações tem da ordem de 30, 20 países, o Brasil não é uma contribuição muito pequena, não é das maiores, certamente, mas são 100 pessoas. Talvez seja um pouco chato estar disperso nas colaborações todas. O que o LHC pretende fazer nos próximos anos? Bom, esse ano pretende funcionar 8 meses, assim como no ano que vem, e depois, em 2012, ele vai parar para realmente testar todas aquelas conexões e poder operar a uma energia mais alta com segurança. Tá? Então, até 2014 existe o plano da gente trabalhar. Lá para 2014 é que deve chegar ao que a gente chama de condições nominais. Até lá a gente vai aumentando a energia gradativamente e vai aumentando a intensidade do feixe gradativamente. É claro que isso aqui é um projeto, depende de como é que as coisas vão andar, se funcionarem ou não. Bom, acho que chegando no fim. Espero ter convencido de que vocês que esse é o maior projeto científico já concebido e realizado. A máquina é extremamente complexa, ela é muito frágil em vários aspectos. É claro que é tudo desenvolvimento de tecnologia de ponta, tudo controle, tem uma quantidade, vai ter uma quantidade de energia muito grande armazenada, é preciso ter cuidado com isso. Ela é frágil, mas ela tem uma ótica fantástica. Todos os resultados, controle do feixe, como eu mostrei ali para você, aquele resultado de medida. E a precisão com que qualquer solicitação que é feita ao pessoal do LHC é respondida, é uma ótica realmente fora do normal. E os primeiros dados estão sendo produzidos já. Para acabar, né, resultados de física a partir do meio de ano, eu acho que a gente vai começar a falar de coisas que o LHC produziu para contribuir de alguma forma para a física. E a gente espera que, como no caso lá do Tycho Brahe, ele tem uma capacidade de dar resultados com a precisão suficiente para que os modelos possam ser aprimorados e entrar. Tá? E aqui, para vocês verem, já que a outra fotografia estava ruim, isso aqui é o feixe onde os 2 prótons passam, eles vão colidir logo um pouco mais na frente, isso aqui é no interior do detetor. Ok? Acho que era isso.